Boa noite, Natália. Só aguardando seus colegas, tá? Boa noite. Vamos lá. Boa noite a todos. Como vamos? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Com você? Preparados? Boa noite. Preparados? Vamos lá. Já tem. Nossa, tem pouca gente. Será que o pessoal não vai vir, não? Vou esperar mais um minuto. Enquanto isso, eu vou colocando o artigo que a gente vai começar a ver. Vamos lá. Estão cansados já, né? Próxima semana, última semana de aula. Tá? Eu vou tentar, tá? Eu não sei se eu vou conseguir, acho que não. Mas eu vou tentar ver se a gente consegue terminar as questões mesmo, tá? A matéria das questões hoje, vamos ver se eu vou conseguir. E aí amanhã eu dou outras questões, falo sobre algum negócio e tiro dúvidas de vocês. Nossa primeira prova é daqui a 6 dias, né? Daqui a 6 dias, né? Nossa prova é a primeira, eu vi no calendário de vocês. Dia 25, que é a primeira, né? Então é dia É. 25. E vamos lá. Coragem, não é? E vem contigo aqui. Vamos lá. Gente, deixa eu fazer um share aqui com vocês.
e a gente vai tratar sobre, primeiro, concussão. A gente terminou 315, emprego irregular de verbas ou vendas públicas, tá? Vocês vão ver, gente, que se não me engano foi a última aula, tá? Não gravou. Lembra que eu falei que estava com... Se não me engano foi a última aula, não sei se depois eu vejo. Mas salvo engano não gravou. Gravou-se minutos e não sei por quê. Então, por isso que talvez não haja, logicamente, o vídeo lá, tá? Não gravou áudio, não gravou vídeo, nada, tá? Então, vocês me desculpem, mas foi um erro que não foi meu e, assim, fico só para vocês verem, tá? Não sei se vocês estão vendo. Não estão vendo, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Foi no dia 13 que falhou. Deixa eu ver aqui, ó. Dia 13, tá vendo? Aí tá aqui, ó. Tá gravado. Mas aí você olha a quantidade de horas, acho que é esse. Eu não sei se foi a semana anterior. Tem uma que não tá gravado e não tô postando e não vou postar por isso, tá? Então saibam que é por isso que não vou postar porque tem uma aula lá que é visível. Simplesmente não gravou, tá? Vamos lá. Então, na última aula a gente viu emprego, a última matéria que a gente viu foi emprego irregular de verbas ou rendas públicas, né? Vimos que é um artigo que tutela o direito, o princípio da legalidade, da estrita legalidade, mas que a aplicação desse artigo muitas vezes pode ser bastante injusta, não é? Muito bem. Chegamos, gente, num dos momentos melhores que tem, que a gente vai estudar concussão, tá? Concussão, eu falo tranquilo para vocês. Eu mudei, sugestão minha, acatada. A pena do artigo 316A foi mudança mínima da minha sugestão lá naquele pacote anticrime, tá? Porque o crime anterior, eu vou mostrar para vocês qual que é a razão de ser, tá? Deixa eu colocar o Código Penal. 316. Olha só, a pena de 2 a 8 anos e passou de 2 a 12, tá? Então vamos com calma, vou explicar para vocês, tá? O porquê dessa notícia, vou voltar lá para o outro código, porque as letras são maiores, tá? Mas teve mudança. Eu vou parar um pouquinho, deixa eu só colocar 316 aqui. Deixa eu fazer um quadro branco. E eu vou fazer para vocês, a gente vai estudar a próxima matéria, concussão, mas de uma maneira diferente, tá? Eu quero estabelecer com vocês um quadro para que vocês vejam a diferença, a melhor maneira, quer dizer, de chegar e de se estudar esse artigo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui, ó, texto. Artigo 116 do CP. Beleza. Texto. Artigo 314. Artigo 317 do CP.
e artigo 333. O que são esses, gente? Espera só um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou falando da concussão, estou falando da corrupção passiva. Tá? E eu estou falando lá na frente da corrupção ativa. Okay? E por que eu fiz isso? Tá? Qual a razão de eu fazer isso? Vocês vão ver, porque é muito melhor estudar esses 3 artigos, são muito importantes. Tá? E deve-se estudar esse artigo da melhor forma. E a melhor forma é essa que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vamos voltar lá então ao quadro branco. Só lembrando, artigo. Vou colocar aqui. Concussão. Já ouviram falar da concussão? Esse crime, gente, artigo concussão, é um daqueles famosos crimes que, eu não sei se já aconteceu, você está assistindo aula, aí o professor está falando, você não está prestando muita atenção, e aí tem a prova do professor. Ele traz lá uma expressão que você não lembra com o conteúdo, o significado, o conceito. Aí você fica assim, nossa, eu lembro que fulano falou isso. Nossa, o que é? Muito bem. Concussão é um desses tipos penais que acontece exatamente na prova da ordem. Você vai ficar assim, nossa, eu lembro disso, mas não vai saber o que é. Então decorem, por favor, tá? Decorem, por favor. Liguem, por isso que eu estou fazendo uma ligação entre a concussão, entre a corrupção passiva e entre a saiu aqui. E a corrupção ativa, tá? Muito bem. Gente, corrupção passiva e concussão, elas são irmãs, tá? Elas são irmãs. E a corrupção ativa, ela está ligada a essas duas, mas nem sempre está presente e vice-versa. Tá? Sabe, irmão gêmeo? Não sei se vocês já viram gêmeos. Gêmeos são quase sempre iguais, né? Tem pequenas diferenças. E o caso da concussão e da corrupção passiva é exatamente isso. As diferenças são mínimas. Tá? E quais são essas diferenças? Principalmente no verbo. O concussão aparece um verbo exigir. Tá? Na corrupção passiva, entre outros, tem aqui solicitar. Então vamos ver, tá? Já falando disso, mas vamos ver o tipo penal e a gente vai estudá-lo, não é? A partir de agora. O artigo 316, concussão, o verbo é exigir. O que é exigir? Exigir é legal alguém exigir alguma coisa ruim da gente? Não. Eu exijo de você isso. Né? O que significa exigir? Exigir, gente, é um pedir alguma coisa, mas de forma impositiva, de forma ameaçadora, de forma em que a pessoa faça alguma coisa. Tá? Então, o artigo 316 fala exigir. Exigir quem? Funcionário público, né? A gente sabe que todos os crimes que a gente está estudando
até o artigo 327 é crime cometido com sujeito passivo, aliás, ativo é o funcionário público. Então, concussão, exigir. O funcionário público exige. Exige o quê? Para si ou para outro. Tá, direto e indiretamente. Tá bom. Beleza. Mas o quê? Vantagem indevida. Então, a pessoa exige. O funcionário público exige. Ele obriga. Tá? O particular, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dessa função, vantagem indevida. Pessoa, você pode chegar e dar um exemplo? Claro que dou. Imagine só o seguinte: a polícia faz uma operação, tranquilo? Para uma blitz. Aqui nos Estados Unidos aqui no Brasil, blitz é normal. A polícia fica lá, olha para o seu carro, para sua cara e para, sem razão de ser, sem justa causa que justifique a ação policial, não é? Só por causa da sua cara. Na rua também. A polícia pode te parar, exigir documento por causa da sua cara. Esse é Brasil. Lá, nos outros países são assim, não, não. Nos outros países tem que existir uma justa causa que justifique a ação policial. Por exemplo, uma lanterna quebrada. Uma lanterna, um para-brisa quebrado. Uma lâmpada queimada. Isso daí justifica a ação policial. Justifica a busca no carro. Dentre outras coisas. Tá? E eles fazem isso justamente para que não tenha o que aqui no Brasil tem. E a gente fica fingindo que não tem, não é? Que é preconceito. Principalmente em razão do quê? Do dinheiro da pessoa, né? Preconceito grande no Brasil em razão disso aqui, ó. Já pensaram nisso? O grande preconceito do Brasil é isso aqui? Pois é. Não que os outros não existam, mas o grande preconceito aqui é dinheiro. Muito bem. Então, vamos dizer que tem uma blitz para um sujeito, encontram lá drogas, bastante droga no carro. Muito bem. E aí, então, o policial chega e fala, meu cara, se você não der pra gente 30 mil reais, você tá preso. Essa droga é apreendida. Se você der 30 mil reais pra gente, a gente esquece isso. Vejam só, ele pede uma coisa, mas atrás dessa coisa tem uma ameaça, não é? Ou não? Ou ser preso é uma coisa normal? Não, tem uma ameaça. Outro exemplo? Tem outro exemplo. Aconteceu até com um amigo meu. Ele tinha uma empresa lá em São Paulo. E uma fiscal, não sei se da prefeitura, do estado, falou, verificou uma série de irregularidades dessa empresa. E falou o seguinte, olha, ou você me dá 20 mil reais, ou eu vou te autuar. O que o meu amigo fez? Chegou e pagou. Falou. Ela foi lá e autuou ele em mais de 100 mil, do mesmo jeito. História real. Bem, meus caros, vocês vejam só que especificamente nesse caso, tá? Há uma exigência. E a exigência vem sempre junto de uma ameaça, de uma sanção se não fizer. Tá? Então, concussão, lembre-se de exigir. O grande problema da concussão é que é uma palavra estranha. Tá? Quando eu falei com os deputados lá do Passo Partido Crime, a maioria não sabia o que era. E imagino que vocês também não. Eu vou explicar para vocês. Vamos fazer um share aqui de novo?
Vou explicar. Concussão é o pior que pode existir da corrupção passiva. Por que pior? Porque na corrupção passiva, o funcionário público solicita. Conseguem ver? Ele solicita. O restante é tudo igual, ó. Para si ou para outro, indireto, indiretamente, ainda que fora do funcionário Mila, mas na razão dela, vantagem indevida. Tá vendo que tudo é igual? A única coisa diferente é o verbo. E aí, né, volta lá para o quadro branco. Fala, olha, concussão é a irmã gêmea da concussão passiva. Enquanto o verbo é exigir, o outro é solicitar. Tá? Ok? Então, meus caros. Tá. Muito bem. Então, acho que vocês entenderam. Que a gente já tinha visto o que era a concussão, do exigir, solicitar. Ah, Filó, dá um exemplo de solicitar aí, claro. Vamos chegar. Imagine assim, você está parado. Uma blitz, mesmo fato, etc. E aí, então, o sujeito chega e pega com droga do mesmo jeito, etc. E o policial chega e fala: ah, não, relaxa, vamos resolver isso da melhor forma possível. Paga um cafezinho aí pra gente, tá tudo certo. A gente esquece isso, não é? Olhem só. Há um pedido, só que ele não traz junto com ele uma ameaça. Tá? Ele traz junto consigo, não uma ameaça, não traz. Ele traz junto consigo algo que é simplesmente uma solicitação. Ah, dá um cafezinho aí, dá uma coisinha assim. É muito mais light. O fato de pedir é o mesmo. A forma de fazê-lo é diferente. Enquanto a concussão ele exige, vem ameaça, na corrupção passiva ele solicita. Mas na corrupção passiva, tá? Existem outros dois verbos que eu vou mostrar para vocês. Que é aceitar a promessa ou receber. Atenção nessas duas. Receber. O verbo. Receber o quê? A vantagem devida. Ou aceitar promessa de vantagem devida. Então vamos colocar lá no nosso quadro branco. Não é? Solicitar. Lá. Os outros verbos da corrupção passiva. Solicitar. Receber. Aceitar promessa. Ok? Ok? Como é que funciona isso, professor? Vamos lá. O receber, a gente precisa de... Opa, vamos ver. Temos alguma coisa no chat, ótimo. Qual a diferença de concussão e abuso de poder? Um exemplo dos policiais que você deu na concussão. Vamos lá. Abuso de poder é algo ligado ao direito administrativo, né? A pessoa abusa do seu poder para, às vezes, subjugar alguém. Tá? Nem sempre abuso de poder está ligado ao direito penal com abuso de autoridade. E aí já também fere a lei penal. Agora, a concussão, o sujeito exige algo, exige dinheiro, vantagem indevida. Alguma vantagem indevida. Tá? De quem? Do particular. Tá? Então, o abuso de poder nem sempre está ligado a isso. Geralmente nem está ligado a isso. Tá? Nem está ligado à vantagem indevida. Vocês podem ver que entendi, obrigado. De nada. De nada, TCL. Está sem áudio?
A gente gosta de ouvir sua voz, tá? Muito bem. Então, é diferente. O que pega, vamos dizer aí, tá? É justamente essa exigência. Na corrupção passiva, o solicitado, tá? Só que a corrupção passiva ainda tem dois verbos. Um é receber, só que esse a gente vai ver depois de ver o 333, e o outro é aceitar a promessa, que também tem a ver com 333, tá? Muito bem. Atenção para algumas coisas. Vamos ver lá o 333? Vamos ver o 333 então, filho. Vamos lá ver, sem dúvida. 333. Vamos lá. Corrupção ativa, olha só. Corrupção ativa, preste atenção. Ele já está em outro capítulo. Vocês veem o capítulo 1 é crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. No capítulo 2, começa do 328, os crimes praticados por particular contra a administração. Tá? E o 363 é um crime praticado por particular. Corrupção ativa. Então vamos lá. Oferecer vantagem indevida ou prometer vantagem indevida a quem é um funcionário público para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Tá? Vocês veem que o particular tem a mesma pena. Ele oferece ao funcionário público a vantagem indevida. Ele promete ao funcionário público vantagem indevida. O oferecer é ali. Tum, estou oferecendo tanto. O prometer é algo futuro. Tá? Ele chega e fala, irei te dar alguma coisa. Tá? Tá? Então, e o que isso tem a ver? Olha só, oferecer. Então, se alguém oferece, parte dele isso. Não é? Se parte dele isso, vou ver aqui, o funcionário público pode receber. Então, olha só. Enquanto funcionário público, e aí vamos colocar lá, vou até melhorar o quadro branco. Vou colocar individualmente. Vou selecionar, vou até cortar isso aqui. Receber. Cadê? Tá vendo? Aceitar a promessa. E agora eu vou fazer um link com a corrupção ativa. Oferecer e o prometer. Tá vendo? Olha só. Como é que a corrupção passiva é irmã gêmea da corrupção, só que a corrupção é irmã gêmea pior, não é? E a corrupção passiva, o ato de receber, está muito ligado a oferecer da corrupção ativa. De aceitar a promessa, está muito ligado a prometer da corrupção ativa. Então, o que o particular faz? Ele oferece para o funcionário público a vantagem indevida. O funcionário público pode não aceitar. Aí, então, nesse caso de não aceitação, nós temos a corrupção ativa e na modo tentado ou no modo consumado? Hein? Quando é que se consuma a corrupção ativa? O sujeito ofereceu. E o sujeito, o funcionário público, não recebeu. E aí? Como é que fica isso?
Mas a conduta ele fez, ele ofereceu. E o tipo penal é esse. Muito bem, perfeitamente. Ele basta oferecer, independentemente da pessoa aceitar, tá? Basta oferecer. Ah, esse é o crime de suborno, chama-se corrupção ativa, não é? Aqui, ó, oferecer. A segunda conduta, prometer. Ah, eu te darei tal coisa, eu farei isso por você, etc, etc. Não é? Também, e aí vamos ao quadro branco, também pode aceitar ou não o funcionário público. Se ele aceitar, legal. Prometeu, aceitou a promessa. Mas ele pode não aceitar. Se ele não aceitar, não é só, haverá de qualquer jeito a corrupção ativa, mesmo sem ter corrupção passiva. A Filó, a corrupção passiva no modo receber e aceitar a promessa só existe se tiver corrupção ativa anterior. É verdade. É verdade. Agora, a solicitar ou exigir nem vem, às vezes, na sua maioria das vezes, não tem qualquer origem com relação à conduta da corrupção ativa. É verdade também. Gente, vamos ver se ficou claro. Imaginem só, vocês lembram do meu amigo, do caso que eu contei? Ele chegou, a Sim. pessoa exigiu, ele foi lá e pagou. A pergunta é, qual crime meu amigo cometeu? Vamos para ver se ficou claro. Corrupção passiva, corrupção ativa ou concussão? Hum? Ó, eu vou lembrar o exemplo, hein? O funcionário público foi lá fazer autuação. Falou, me dê 20 mil e eu não faço autuação. Ele foi lá e deu dinheiro para o funcionário público. Que crime o funcionário público cometeu? Já viu. Falei. Fala aí. Concussão. Beleza. E o meu amigo? Que crime ele cometeu? Ah, eu não sei. Nenhum. Muito bem. Porque Nenhum. eu pensei em nenhum, mas Eu fiquei aqui. eu não sabia se era Não. certo, não. Eu sei que vocês viram, porque vocês ficaram calados. Nenhum. Por quê? Vamos voltar no verbo. E é por isso que a gente Mas estuda. assim, Filó, se ele pagou para não ser autuado, Sim. tipo assim, ele deveria ter sido autuado Sim. e ele pagou para não ser, Sim. mesmo assim não é crime nenhum? Não. Olha, calma. Vamos lá. Vamos ver o do meu amigo, tá? Depois a gente vê a conduta do funcionário público. Meu amigo ofereceu alguma coisa para o funcionário? Não. Não. Ele prometeu alguma coisa para o funcionário? Não, ele Não. podia, como também não. O que ele fez? Ele pagou. Só, não foi? Só pagou. Então, pagar não é verbo que gere corrupção ativa, tá? Afinal, mas por que não tem? Porque quando o sujeito paga, significa que já foi solicitado ou exigido antes. Tá? Então, ele está simplesmente cedendo às chantagens. Ele já está sendo punido por chegar e pagar alguma coisa que ele não queria. Esse meu amigo, por exemplo, ele nunca iria oferecer alguma coisa ou prometer alguma coisa. Mas ele foi coagido. Ou você me dá 20 mil, ou te autuo em 100 mil, acabou que ele perdeu 120. Você pode mais confiar nas pessoas, né? É real, tá? A história aconteceu de verdade, infelizmente. Mas veja só, o funcionário público, principalmente nesse caso, olha só que legal como é que a doutrina traz. Como é que fica a figura do funcionário? Porque ele falou, olha, me dê dinheiro, senão eu vou te atuar. E aí, então, ele deu. E como é que fica a conduta desse funcionário público que exigiu, em razão dessa função dele, essa vantagem devida? Porque ele atuou. E aí, como é que fica isso?
Será que o funcionário público realmente cometeu crime ou não? É uma boa pergunta, né? Cumpriu com o dever dele. Como é que fica isso? Eu acho que ele responde por conclusão também. Mesmo fazendo a função dele, não tira o fato dele ter exigido dinheiro. Exatamente, tá? Só o fato de exigir já torna isso. E aí, meus caras, vocês vejam só que loucura. Mas aí, no caso, ele vai responder também por esse dinheiro a mais que foi solicitado por ele também, sem ser o normal que seria ali do trabalho Na dele, né? verdade, não, porque quando a pessoa autua, ele não fica com dinheiro, ele só dá a multa. Tipo, toma um papel que você está autuado. Quem vai cobrar o exigir, etc., vai ser o Estado, através de Estado, cobrança e tal. Tipo sim, uma multa. Então, na verdade, ele levou 20 mil para o banco, o Estado 10 mil. 100 mil, aliás. entendi. E aí, então, tá? Então, nós já temos já a questão da compulsão, do exigir. Vimos a corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar a promessa dessa vantagem. E temos também a questão do, da corrupção ativa. Eu acho que fica legal. Vocês gostaram desse quadrinho que eu fiz? Eu acho que facilita muito, tá? A gente a ver esses tipos penais. Tá? É um método Mostra que lá eu... de novo, Fulano, só para tirar Claro, print. olha só, vou... Por Não, favor. você... Olha só que legal. Tá conseguindo ver aí? Tô sim, valeu. Já? São rápidos, hein? Muito bem. Então, eu acho que fica fácil. Decorem isso daqui, tá? E vocês vão saber direitinho o que é corrupção passiva, corrupção ativa, para sempre. Sem medo de errar, tá? Bem jurídico tutelado, administração pública, probidade, etc. Sujeito passivo, sempre o Estado primeiro, particular, lesado depois. Consumação com a realização do verbo, com aceitação, com oferecimento, com exigência, com solicitar, com aceitar, com receber, tá? Basta a realização de tudo. E o que mais? Tipo subjetivo, logicamente, o dolo, vontade de livre consciente, né, de chegar e realizar essa pena. Vamos lá. Gente, terminado isso, vamos ler só umas... Cadê? Vamos ver aqui na corrupção. A gente ainda vai ver o excesso de exação, que está no artigo 316, tá? E o parágrafo 2º. Agora, o parágrafo 1º do corrupção passiva, olha só, a pena aumentar de 1/3 se em consequência da vantagem o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Tá? E, no parágrafo 2º, se o funcionário pratica, desde de praticar o retardado de ofício com infração dever funcional, cedendo a pedido de influência de outra, aí desde a gente vai ver também, tá? Isso daí mais para frente. Vamos ver o artigo 333, que é a pena aumentada de 1/3 em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Eu acho que nesse caso, tá? Esse parágrafo único, ele é um pouquinho, não vou falar injusto, não, mas porque é algo que não depende do agente, né? E aí é punir o agente pelo resultado que o outro causar. Então, penalmente falando, eu acho que isso aí não seria legal. Ah, Filó, você falou da pena. Sim, a pena é a mesma para todo mundo, e é grande, 2 a 12 anos. Né?
É uma pena gigantesca. Nossa, filho, é muito mesmo. É assim. Poxa, mas todo mundo fica falando aqui no Brasil, é tudo, não vale nada, vale pra caramba. Você tá dando uma pena até 12 anos, é uma pena gigantesca. Né? E a reclusão pode iniciar em regime fechado, inclusive, e tal. Tá? A pena, tá? Da corrupção passiva, tá aqui, em 2003 passou de 2 a 12. O que aconteceu? Alguém devia ter falado que a pena para corrupção era muito pequena. E antes, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ir lá naquele código que é todo compilado. Ctrl F317. Olha só, era de 1 a 8. Em 2013, o pessoal falou, é muito pouco 1 a 8. Vamos aumentar. Aumentaram para 2 a 12. Tá? Tá aí tranquilo. O problema, tá, é que mantiveram a pena da concussão entre 2 e 8 anos. Aí vocês vão falar assim,